Podem abrir suas Bíblias em Atos 2. Quem quiser tomar um café, está pronto, está na mesa. Atos 2. Quem quiser ir no banheiro também, pode ir agora. O cálice para sempre. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos 2, como eu falei, e vamos meditar hoje no dia de Pentecostes. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 13, tá? Nós estamos nessa série de Atos, não sabemos até quando, né? É um livro grande, não há uma previsão de terminarmos. E o objetivo de estarmos meditando nessa carta é justamente olharmos a narrativa dos apóstolos sobre como a igreja começou e como ela era, né? Como se nós tivéssemos aqui um filme, digamos, né? Escrito. É uma história real sobre como foi a vida da igreja, né? Como é a vida da igreja. Só um minutinho, irmão, só um minutinho. Ô, Mateus, tem como tu pedir pro vizinho baixar o som? O vizinho tem uma plaquinha na casa dele, igreja, que é uma igreja ali, mas na hora do culto ele resolve sempre ligar o som no último volume. Então, irmãos, vamos de novo, ó. Atos 2 fala sobre o derramamento do Espírito Santo. É o início da igreja. Se vocês abrirem suas Bíblias em Lucas 1 e Lucas 2, vai falar sobre o nascimento de Jesus. E se vocês abrirem suas Bíblias em Atos 1 e Atos 2, vai falar sobre o nascimento da igreja. Porque Lucas, Atos é um livro só escrito por Lucas. E Lucas, no Evangelho, ele fala sobre a vida de Jesus, o nascimento de Jesus. E em Atos, Lucas está falando sobre o nascimento da igreja e a vida da igreja. Então eu queria fazer essa leitura com vocês de Atos 2, do 1 ao 13, e hoje nós estamos falando sobre o dia em que o Espírito Santo foi derramado, tá? E assim diz a palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. Está escrito: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em sua língua materna, em nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: que isto quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Senhor, fala ao teu povo, bendito Deus. Obrigado, Pai, por esse silêncio. Obrigado, Pai, por podermos abrir a tua palavra. Senhor, que o Senhor fale ao coração de cada irmão e irmã o suficiente, Senhor, para que vejam em ti, Deus, Deus verdadeiro, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos,
Nós estamos aqui basicamente, resumindo, vendo a narrativa de tudo que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Se a gente abrir Atos 1, vai ser dito sobre, tudo aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar no Evangelho. Tá? Atos 1, Lucas vai dizer que o propósito pelo qual ele escreveu o Evangelho de Lucas é falar sobre tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Notaram? Começou a fazer e ensinar o Evangelho de Lucas. Atos é o que Jesus continuou a fazer. Em Lucas, Jesus começa a fazer. Em Atos, ele continua a fazer. Tá? Então nós vimos até agora a data que foi escrito o livro, provavelmente 60 depois de Cristo. Nós vimos o autor, que é Lucas, já foi dito. Nós vimos o propósito de Lucas, que é retratar a história da salvação. Nós vimos o significado do nome, que não é Atos dos Apóstolos, porque os atos descritos aqui não são de homens, não são dos apóstolos, é somente Atos, tá? Em grego, praxis, esse é o nome original do livro. Nós vimos que este é o nome. Estou fazendo um resumo básico de tudo que nós vimos. Entendemos que o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento se cumprem no livro de Atos, porque todas as profecias do Antigo Testamento sobre salvação, novo coração, derramamento do Espírito Santo, vinda do reino de Deus, tudo estava ligado ao derramamento do Espírito Santo, Deus habitando com o seu povo, o templo ser destruído, o véu ser rasgado, tudo isso acontece no derramamento do Espírito Santo, tá? Nós vimos isso também, que aqui se cumprem todas as profecias acerca do Espírito Santo, a chegada do reino de Deus, o nascimento da igreja, a necessidade da missão. Nós vemos nesse livro também que há um tempo de espera entre a vinda de Jesus e a volta de Jesus, há uma lacuna, há um espaço de tempo, e nesse tempo, nesse interim, nós temos uma missão. A igreja está em missão. A igreja não é uma igreja parada, mas uma igreja militante, que os teólogos falam, uma igreja que está lutando em missão. Nós vimos o plano de Deus com relação à igreja, que é ser testemunhas da ressurreição de Jesus. Atenção para Atos 1:8, é o resumo de todo o livro de Atos, tá? Nós fomos feitos para ser testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, tá? Nós vimos isso aqui, para a salvação de todo mundo até a volta de Jesus. A questão toda do livro de Atos é, se nós sabemos de tudo isso, se nós sabemos que Jesus veio, tá? Jesus veio em carne, está retratado isso pela Escritura, por historiadores, tá? Pela veracidade da testificação, do testemunho das Escrituras, tá? Só a título de curiosidade, para que vocês saibam, um documento, historicamente falando, ele é autêntico mediante as cópias que são feitas dele e encontrados, tá? Foram encontrados sete papiros sobre as obras de Platão. 7, tá? Isso depois de muitos anos de Platão ter morrido, tá? Foram encontradas mais de 2.500 cópias do Novo Testamento. Mais de 2.500 cópias do Novo Testamento. Mais do que as Ilíadas de Homero, que é o documento, historicamente falando, mais confiável, porque as Ilíadas de Homero têm mais de 1.000 cópias, tá? O Novo Testamento tem mais de 2.500 cópias testificando que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou. E isso 30 anos depois de Jesus morrer. Não 200 anos ou 300 anos depois de Jesus morrer. Então são documentos históricos. Flávio Josefo, historiador não cristão e anticristão, porque era filho de sacerdote, ele escreve na história de Israel, tá? Que veio um homem chamado Jesus e que ele morreu e que depois de alguns dias ele apareceu ressurreto. Tá? Mais de 500 testemunhas viram isso. É um fato histórico. Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou, e é por isso que todos os povos chamam esse ano de 2017 depois de Cristo. Depois de Cristo, a história foi contada depois de Cristo. Isso é um fato, tá? E agora, o que nós vamos fazer mediante isso? Deus veio ao mundo. Como nós vamos responder? É um fato histórico também, que essa mesma escritura que relata a vinda de Jesus, ela relata a ressurreição de Jesus e ela relata o derramamento do Espírito Santo. As mesmas fontes confiáveis, que são as escrituras, elas declaram que o Espírito Santo foi dado à igreja e que a igreja tem uma missão. Então o livro de Atos está nos falando sobre como nós vamos viver depois disso. Nós não podemos viver diferentemente, nós não podemos viver da mesma maneira.
se isso de fato aconteceu. Nós precisamos responder a essa ação de Deus vindo ao mundo. O que nós vamos fazer? Essa é a questão toda. A questão toda é se estamos vivendo aquilo que de fato significa a vida eterna. Se de fato estamos vivendo como igreja a missão pela qual nos foi dada. Se nós de fato estamos vivendo o reino de Deus, de fato estamos vivendo a salvação. A escolha desse livro de Atos é para nós refletirmos se de fato o reino de Deus está dentro de nós, se somos salvos mesmos e estamos vivendo essa salvação, tá? Nós estamos testemunhando aqui no livro de Atos a obra verdadeira do Espírito Santo e queremos não apenas entender que estes apóstolos e essa igreja de 120 pessoas foram testemunhas reais, mas nós queremos e devemos desejar ser testemunhas reais da ressurreição de Jesus, tá? E você vai me perguntar, mas eu não vi Jesus ressurreto, como eu posso ser uma testemunha da ressurreição de Jesus? É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo viu a ressurreição de Jesus. Nós precisamos que Ele venha em nós e testemunhe ao nosso coração que isso é verdade, para que nós possamos ser testemunhas da sua ressurreição. Nós temos o relato na Escritura, mas nós precisamos também da certeza no coração. Ontem eu conversava com o Michel, nós falávamos de um amigo nosso que faleceu e do filhinho dele. Ele tinha um filho bem pequenininho quando ele faleceu e agora ele já está com 10 anos de idade. Nós conversávamos, que triste, né? Eu disse para ele. Ele não vai saber o quanto o Jesse amava ele, eu disse, porque ele nunca viu, ele nunca sentiu, e ele nunca viveu e nunca vai viver o amor que o pai dele tem por ele. Então eu e o Michel poderíamos ir até a casa dele e falar que o pai dele amava muito ele. Isso seria bom de ouvir. A palavra falada externamente, algo que veio de fora. Ele poderia crer que é verdadeiro o amor. Ele poderia crer no nosso testemunho. Mas seria muito melhor se o espírito do Jesse, o coração dele viesse e habitasse no coração do seu filho, e ele sentisse o amor que o seu pai tem por ele, algo impossível. Mas então ele entenderia que o pai dele de fato ama ele. É isso que o Espírito Santo faz conosco, irmão. Ele sela a palavra de Deus. Na Escritura nós temos um relato dos apóstolos. Por isso tão importante que os apóstolos fossem testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Então os apóstolos vêm na Escritura e dizem para nós, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a sua morte, a sua miséria, Jesus já venceu isso. Você é incapaz, você é impossibilitado, você é fraco, você é um transgressor completo, um falido moralmente. Mas Jesus venceu isso, mas nós não vamos acreditar nesse amor, a menos que nós venhamos a experimentar desse amor. E o Espírito Santo então vem e testemunha no nosso coração do amor que o Pai tem por nós. Então nós recebemos disso, então nós podemos ser testemunhas. O derramamento do Espírito Santo é isso, o Espírito Santo é a testemunha de Deus, que testifique em nosso coração para que nós possamos ser testemunhas. E semana que vem eu vou falar só sobre isso, tá? Hoje não é sobre isso. Então nós estamos meditando justamente para nos certificarmos se essa realidade está em nossas vidas, porque devido à nossa natureza, à nossa carne, devido ao lugar onde vivemos, que é o mundo, e devido ao nosso inimigo, que é o diabo, podemos estar sendo enganados e estarmos sendo superficiais em nossa forma de viver, ou até mesmo artificiais, né? Nós podemos estar sendo superficiais ou até mesmo artificiais em nossa fé. O livro de Atos vai nos mostrar a operação do próprio Deus no meio do seu povo e como manifesta-se essa vida do alto. É uma narrativa da história da salvação que nos levará certamente a avaliarmos com seriedade as nossas concepções, aquilo que a gente pensa sobre a fé, sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a igreja, sobre a missão, enfim, sobre tudo que diz respeito à fé cristã. Vai levar a nós avaliarmos a nossa ortodoxia, vai nos levar a avaliar a nossa ortopraxia, ou seja, a nossa prática, as nossas obras, as nossas ações, e também vai nos levar a avaliar a nossa experiência, principalmente. O livro de Atos principalmente fala sobre experiência. Lembrem da história que eu contei desse menino. Sem a experiência do amor no coração dele e do Pai, ele nunca saberá o que é sentir o seu amor. É impossível um cristão verdadeiro viver sem essa experiência do amor de Deus. A ortopatia, a igreja é marcada ortodoxia,
pensamento, doutrina correta, ortopraxia, prática correta, conduta, ortopatia, experiência, sentimento correto com Deus. Essa é uma igreja bíblica. Algumas igrejas só falam da ortodoxia, algumas igrejas só falam da ortopraxia, da prática, obras. Outras igrejas só experiências com Deus, né? Nós precisamos do equilíbrio das três coisas, tá? Então nós estamos meditando em tudo isso, expondo Atos justamente para amadurecer a nossa fé como filhos de Deus, como igreja, para a maior glória de Deus e para a nossa felicidade, tá? Para sermos mais felizes. Na glória de Deus sempre está incluso a felicidade do seu povo. Nós fizemos a leitura, meditamos aqui, e eu queria meditar com você rapidinho aí. Versículo 1. Ao chegar o dia de Pentecostes, olha aí na tua Bíblia. Que era o dia do Pentecostes? O dia do Pentecostes era uma festa que o povo judeu fazia, tá? Uma vez ao ano eles iam ao templo em Jerusalém comemorar o dia dos Pentecostes, tá? Por quê? Porque na tradição rabínica, a lei que foi dada por Moisés foi dada 50 dias depois do povo sair do Egito. 50 dias, isso significa Pentecostes, 50º, tá? 50 dias depois do povo ter saído do Egito, andado no deserto, ele recebeu a lei de Deus lá no Sinai. Isso aí foi no dia 50, depois de sair do deserto. Então, segundo a tradição, eles comemoram isso, tá? E segundo a Bíblia, era ordenada celebração da festa da colheita, tá? Da colheita do trigo. Então, eles celebravam a festa da colheita, ou festa das semanas, chamavam, tá? E também o recebimento da lei, tá? Para o judeu, essa festa significava uma renovação de aliança. Era como se estivesse Deus renovando a aliança com o seu povo, tá bom? Então todo judeuzão ia ao templo, porque ninguém morava na capital, ninguém morava, né? Não era todo mundo que morava na capital, não eram todos. Então eles viajavam da onde quer que eles estivessem, tá? É mais ou menos como os jogadores de futebol que são fanáticos por carnaval e jogam na Europa, não importa, quando é fevereiro eles dão um jeito, eles estão aqui no carnaval, né? Eles têm que vir para a festa anual da carne deles, né? Então o judeu verdadeiro, ele não fica longe da capital, do templo, ele tem que vir, não importa onde é que ele está. Então era isso que estava acontecendo aqui. Estava judeu de toda parte do mundo, todo mundo reunido lá para comemorar essa festa, para celebrar a festa especial ao Senhor. Aqui também é dito que todos estavam reunidos, né? E quem eram esses todos? Provavelmente aqueles que falam em Atos 1,15, né? Aquelas 120 pessoas. Eles estavam reunidos, por quê? Porque estavam esperando na promessa que Jesus deu, que eles receberiam poder, eles receberiam do Espírito Santo. Então eles estavam reunidos ali em oração, esperando a promessa no mesmo lugar, que provavelmente era uma casa, né? Esse lugar não era o templo. No versículo 2, nos é dito que de repente veio do céu um som. Cada palavra da Escritura é importante, irmãos. De repente significa que isso aconteceu de forma inesperada. Significa que Deus pode fazer coisas que nós não esperamos, do nada, tá? Não é algo programado. De repente veio do céu. O que significa do céu? Significa que o avivamento, que o derramamento do Espírito Santo não pode ser produzido pelo homem. Como o homem pode produzir o derramamento do Espírito Santo? É impossível. Então a primeira coisa é que Deus pode agir de repente em nossas vidas e derramar do Espírito Santo e fazer coisas que nós nunca esperávamos e que talvez pensássemos que demoraria anos ou décadas, e de repente Deus pode fazer, porque Deus não segue a nossa agenda. Eu estava brincando aqui com o Henrique e disse: hoje eu vou pregar sobre Pentecostes, Henrique. Hoje tem que cair fogo do céu, tem que avisar Deus que a nossa agenda é essa. Porque algumas igrejas têm uma agenda e querem que Deus faça aquilo que a agenda deles cria. Isso é absurdo. Um dia é o dia disso, Deus fazer isso, outro dia Deus vai fazer aquilo. Então Deus tem que seguir a agenda do homem. O que nós vemos aqui é um Deus soberano, um Deus que não segue a agenda do homem, um Deus que de repente, do nada, pode fazer qualquer coisa, tá? Do céu, isso vem do céu, não vem da terra, é algo de Deus, tá? Vem um som, gente, tá? Ondas sonoras. Som só é feito para quê? Para comunicar algo, uma mensagem, um som, tá? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Notem esse termo, como de um vento, é parecido com vento, tá? É parecido. A própria palavra espírito vem do grego pneuma, que significa ar, tá? Então, eles estavam reunidos em uma casa, os 120 orando, e de repente, do nada, no 50º dia depois que Jesus morreu,
Coincidentemente, também que se comemorava 50 dias depois que o povo saiu do Egito, né, a recebimento da lei, do nada veio um vento do céu, enche toda a casa. É isso que fala a Bíblia, tá? E esse vento se parecia, o som parecia como de um vento, tá? Não era um vento, veio do céu um som como de um vento, tá? Então, nós vemos que a qualidade do vento é a liberdade, soberania, ou seja, ninguém tem domínio sobre o vento. Ninguém tem domínio sobre o vento, ninguém diz assim, agora eu vou criar um vento aqui. Lá vem um vento aqui, não. Está falando sobre a liberdade de Deus, sobre a soberania de Deus. O vento tem essas qualidades, é por isso que o autor aqui fala, como de um vento. Ele está tentando explicar o que estava acontecendo nas palavras dele, tá? Então ele está dizendo que esse poder, ele era autossuficiente, ele tinha as qualidades de um vento, ele era livre, era um poder soberano, era um poder que não se podia controlar, era algo que não podia ser gerado, era algo que nunca ninguém tinha visto, como de um vento, tá? E depois no versículo 3 nós vamos ver que apareceram umas línguas. Que parada é essa? Como de fogo. O que é isso, meu Deus do céu? Então nós vemos que não apenas Deus quis comunicar algo aos ouvidos daquelas pessoas que estavam ali, eles ouviram um barulho como que de um vento impetuoso, um som, mas também Deus comunicou algo aos olhos deles. Deus estava dando sinais visíveis da presença gloriosa dele. Isso é o que os teólogos chamam de teofania, tá? Teofania é uma aparição milagrosa de Deus, da glória dele. Já aconteceu antigamente. No deserto tinha uma coluna de fogo que fazia com que o povo seguisse. No deserto tinha uma nuvem, também é água, tá? Nuvem, em outro estado. Era uma teofania, era uma aparição da glória de Deus. Aquela nuvem protegia o povo do calor do deserto, guiava o povo, porque Deus é guia, Deus é protetor. De noite também é frio no deserto, tem muito bicho. Aquele fogo cuidava para que os animais não viessem, destruía o povo, guiava também o povo. Então é uma aparição miraculosa de Deus que manifesta algo da glória dele. Também vemos a sarça ardente, tem tantas e tantas manifestações. Por exemplo, quando a lei foi dada no Sinai, a Bíblia diz que houveram relâmpagos, e que todo mundo ficou com tanto medo, que todo mundo saiu correndo e disse, Moisés, vai só tu, Moisés, a gente não quer subir o monte. De tanta nuvem, tanto relâmpago que tinha. Teofania é isso, manifestação por meio de um anjo, por meio da natureza, por meio da criação, de qualquer coisa que Deus usa para manifestar um pouco da sua glória, tá? Foi isso que aconteceu aqui, tá bom? Apareceram línguas de fogo, como que de fogo, né? Como que, foi o jeito que Lucas achou aqui em palavras humanas para falar sobre isso, tá? E lembrando que o fogo tem qualidades de purificação, o fogo tem qualidades de juízo também, né? De julgamento, de santidade de Deus. Então por isso Deus se manifesta no fogo. Então nós vemos que aconteceu essa teofania, e sobre cada um pousou uma dessas línguas. E novamente a palavra todos aqui no versículo 4, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso nos mostra que o Espírito Santo não é só para os pastores, o Espírito Santo não é só para os líderes, o Espírito Santo não é só para os homens, o Espírito Santo não faz diferença entre branco, negros, ricos, pobres. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, intelectuais, eruditos e pessoas iletradas, ignorantes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não é necessário grande intelectualidade para ser cheio do Espírito Santo. Não é necessário grande conhecimento da Escritura, apesar de ser maravilhoso. Mas todos ficaram cheios do Espírito Santo. Tá? Essa é a promessa de Joel, né? Derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Todos, crianças, jovens, velhos, todos receberam do Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas. Então eles ficaram cheios daquele poder, eles ficaram plenos daquele poder que eles viram e ouviram, e começaram a falar novas línguas. Que línguas são essas? São línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem, ou seja, era um dom. Essas línguas não eram produzidas por algo que o homem pode fazer, porque está dito aqui que eles falavam conforme o Espírito lhes concedia, ou seja, concessão, presente, dom. Não foi algo produzido pelo homem, foi o dom de outras línguas, outros idiomas, tá? E alguém vai perguntar para mim, pastor, mas era aquela língua estranha que a gente ouve alguns falando na igreja? Aqui não. Nesse texto não, tá?
essa discussão sobre línguas nós não vamos entrar hoje. Nós não vamos entrar na discussão sobre línguas e nem na discussão sobre dons, senão nós ficaríamos aqui horas, tá? Há margem na Escritura para crer que há uma língua estática. Grandes teólogos falam sobre isso, tá? Teólogos muito sérios falam sobre que existe a possibilidade de cristãos falar uma língua estática, uma língua que eles não têm controle. Mas e essas línguas estão descritas em Coríntios, tá? Não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de idiomas aqui, idiomas, tá? Idiomas nós estamos falando. Então eles começaram a falar idiomas diferentes, é como se eles estivessem falando espanhol, inglês, tá? Então foi o que aconteceu aqui, foi um fenômeno. Para que esse fenômeno? Para que todas as nações pudessem ouvir as grandezas de Deus. Foi com a finalidade de que todos entendessem o Evangelho. Por quê? Porque Jesus tinha ressuscitado e eles não tinham visto que Jesus tinha ressuscitado. Mas a igreja era a testemunha a qual ia proclamar a ressurreição de Jesus. E muitos que estavam ali não falavam a língua deles. Então eles precisavam falar todas as línguas, eles precisavam estar capacitados com algo extraordinário para a proclamação, a comunicação do Evangelho. Então por isso aconteceu este fenômeno. E nós vemos no versículo 5, essa verdade, que estava em Jerusalém judeus piedosos, ou seja, judeus tementes, tá? De todas as nações que há debaixo do céu, como eu expliquei, por causa da festa, né? Então no versículo 6, quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou. Ou seja, aquele som agora das vozes, né, deles falando sobre as grandezas de Deus, que está ali no versículo 11, que eles estavam falando das grandezas de Deus, foi um alvoroço, e todos foram lá ver o que era. A multidão judaica foi lá ver o que estava acontecendo, e todo mundo ficou confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então só para vocês entenderem, prestem atenção comigo, esses judeus provavelmente eles eram bilíngues ou trilíngues. Eles falavam 2 ou 3 línguas. Eles falavam o aramaico, que era propriamente deles, a língua deles. Eles falavam o grego, que era a língua que se falava por aquelas colônias de Roma. E eles falavam também os dialetos tribais de cada região da qual eles vieram. Então, provavelmente, esses homens, esses judeus piedosos, eles falavam 1, 2 ou 3 línguas, tá? E está dizendo aqui no versículo 6 que eles ouviam aquela igreja falar em todos os tipos de línguas sobre o que Jesus tinha feito, sobre as grandezas de Deus, sobre tudo que Deus tinha feito. Então eles ficaram confusos, eles disseram, o que está acontecendo aqui? Versículo 7, perplexos e admirados diziam uns aos outros, por acaso esses que estão falando não são galileus? Porque os galileus, irmãos, a região da Galileia, vocês lembram que Jesus veio a Galileia dos gentios? A região da Galileia era a região do pessoal mais inculto que tinha. Era o pessoal menos estudado e mais desprezado pelo povo judeu. Eram os judeus da segunda categoria, digamos assim, da segunda divisão. Tá? Então eles falaram, mas como é que esses galileus... É a mesma coisa que nós temos uma igreja aqui na Caturrita, imaginem, e todo o pessoal começar a vir aqui, nós temos 120 pessoas aqui da Caturrita, todas as pessoas aqui do bairro, e simplesmente entrar por aquela porta, 2, 3 americanos, 2, 3 espanhóis, 2, 3 árabes, e simplesmente a igreja começar a falar inglês com eles, e a igreja começar a falar isso, o que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Esses caras estudaram muito, como é que, não tem como, por isso que a Bíblia fala perplexos, admirados, isso é impossível, é isso que estava acontecendo no versículo 7, como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna, eles falam, eles nem ficaram admirados que alguns podiam falar grego, e nem ficaram tão admirados que alguns podiam falar aramaico, mas eles falaram na nossa língua materna. Como é que eles sabem os nossos dialetos? Quem estuda língua aqui, quem estuda idioma sabe que na África, por exemplo, tem os dialetos tribais. Os índios também têm dialetos, né, indígenas. Imagina a gente saber como os caiagangues falam. É impossível isso. Então eles falaram, eles sabem os nossos idiomas de tribo aqui, não tem como. É impossível. E aí eles começam a relatar todos os povos que tinham aqui. Segundo os estudiosos, existiam 15 nações reunidas ali. 15 tipos de nações, tá? Os partos, os medos e os elamitas, eles falavam o dialeto persa, tá? É hoje onde é o Irã, tá? Os residentes da Mesopotâmia eram os que moravam na Babilônia, provavelmente vindo do exílio. Hoje é o Iraque lá. Haviam romanos residentes, tá?
residentes, eles estavam ali legalizados, tá? Que vieram da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e Líbia. Segundo os historiadores também, na Judéia se falava o dialeto sírio desses residentes. Na Capadócia, no Ponto, na Ásia Menor, falava-se grego, tá? Então, no Egito, também vivia mais ou menos 1 milhão no primeiro século de judeus. E eles falavam a linguagem falada lá no Egito, tá? Era um dialeto grego diferente, da província de Alexandria. Também haviam visitantes, vocês viram ali, diferentes, né? De prosélitos. Prosélitos são os convertidos ao judaísmo. E tinha cretenses também. Creta é uma ilha no sul da Grécia. E também havia árabes. Então tinha todo esse povo lá. Imagina só, vamos fazer a leitura? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, regiões da Líbia próximas a Cirene, romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, prosélitos, convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? O que está acontecendo aqui? E no versículo 13 nos é dito que outros, zombando, diziam que eles estavam chapados, eles estavam embriagados de vinho. Irmãos, em primeiro lugar, o poder prometido por Jesus em Atos e Lucas é um poder extraordinário, isso ficou claro aqui. A experiência prometida está além do poder que o Espírito Santo é derramado para o novo nascimento. Preste atenção. Esse poder aqui é diferente do poder derramado para o novo nascimento. É claro isso, é notório isso, tá? E do poder que possibilita a santificação do cristão. Isso é fácil de entender a partir dos termos: sereis revestidos de poder, ou recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e pelos efeitos desse poder que podem ser vistos no livro de Atos. Então, é muito fácil olhar para o livro de Atos, ver todos os milagres que foram feitos, e tudo isso aqui que está acontecendo, e ver que esse poder é extraordinário. Esse poder não é o poder comum que vem sobre o novo nascimento, que todo cristão tem. É algo que nunca foi visto, nunca tinha sido visto, e que nós, particularmente nós aqui, também nunca vimos, tá? Isso está claro aqui. Em segundo lugar, essa promessa de que os discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles, e que eles seriam revestidos de poder do alto, foi uma promessa feita com um objetivo. Qual o objetivo? Sustentar o processo de evangelização do mundo. Sustentar o processo de evangelização do mundo, e todos os ministérios que a igreja tem se apoiam com esse mesmo poder, esse mesmo processo. O contexto de ambos os textos torna essa premissa muito clara quando diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minha testemunha. Para ser a testemunha precisamos desse poder sobre nós, tá? Em terceiro lugar, a tarefa da evangelização do mundo ainda não está completa. A tarefa da evangelização do mundo não se completou, ela ainda está aberta. Logo a promessa desse poder extraordinário para manter e levar adiante o trabalho missionário ainda está válido em nossa época. Ou seja, ainda podemos ser cheios do Espírito Santo. Eu não estou falando de dons. Eu não estou falando de línguas estáticas, tá? Eu estou falando de sermos cheios do Espírito Santo. Qualquer pessoa que negar que nós podemos receber o poder extraordinário do Espírito Santo e sermos cheios do Espírito Santo está indo contra a Escritura, que nos ordena sede cheios do Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Isso só acontece em avivamentos, tá? São manifestações extraordinárias de Deus que durante toda a história, eu particularmente sou um estudioso sobre os avivamentos, eu amo estudar sobre isso. Esse ano eu comecei em janeiro uma maratona sobre avivamento, eu fiquei 6 meses lendo livros só sobre avivamento. Então, se nós lermos livros sobre avivamentos, nós vamos ver que teve o avivamento de País de Gales, teve o avivamento da Rua Azusa, teve o avivamento na Escócia, teve avivamento na Inglaterra, teve avivamento em vários lugares do mundo, onde essas coisas também já aconteceram depois do livro de Atos. Isso é a história da igreja. Se você comprar um livro sobre a história da igreja, se você estudar a história da missão, história dos avivamentos, você vai ver que estas coisas que aconteceram aqui já aconteceram depois do livro de Atos. Tá? Então,
a história diz que desde a queda do homem até os nossos dias, a obra de redenção tem sido principalmente exercida por notáveis, isto é, extraordinárias comunicações do Espírito de Deus. Apesar de sempre haver uma influência constante e ordinária do Espírito Santo atuando na igreja em algum grau para cumprir as ordenanças divinas, nos principais momentos históricos em que as maiores obras de Deus têm sido feitas para levar o seu trabalho adiante, observa-se um derramar notável do Espírito em épocas especiais de misericórdia. Isso quem disse é Jonathan Edwards, que eu li agora. Tá? De épocas em épocas, Deus concede ondas, poderes extraordinários do seu Espírito Santo. De tempos em tempos, Deus se move de forma estrondosa. Chamamos isso de avivamento, despertamento, enchimento, derramamento, recebimento, batismo ou reforma. Tá? Repito, nós não estamos falando sobre a segunda onda pentecostal. Só para ensinar o povo aqui. Os pentecostais dizem que existem cristãos que não são batizados com o Espírito Santo. É mentira. Tá? Todo cristão é batizado com o Espírito Santo. Por quê? Lembra um exemplo que eu dei do rapaz aqui? É impossível nós recebermos o amor de Deus, é impossível nós termos a experiência de experimentar o amor que o Pai tem pelo Filho Jesus, esse amor que Ele tem por nós, sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Em Tito 1 está escrito que nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. É impossível ser salvo sem o Espírito Santo. Se você é salvo, se você é um cristão, você tem o Espírito Santo. Porque você foi convencido do pecado, da justiça e do juízo e foi lavado de forma regenerativa pelo Espírito Santo. Tito 1, Coríntios 3 também fala que ele ilumina o nosso coração e tira a nossa cegueira. Tá? Então todo cristão tem o Espírito Santo. Nós não estamos falando da segunda onda. Os pentecostais chamam isso de que alguns cristãos não têm o Espírito Santo e outros têm. E que todo cristão precisa da segunda onda, senão não é cristão. Tá? E segunda coisa, eles falam que essa segunda onda, esse batismo com o Espírito Santo, você tem que falar em outras línguas. E não é essa língua idiomática aqui, é uma língua estática, tá? É uma língua estranha. Tá? Então o pentecostal acredita que essas são as duas marcas do cristão. O batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. Isso é pentecostalismo clássico mesmo, raiz, tá? Qualquer teólogo pentecostal vai te dizer qual é a marca de um pentecostal. Batismo do Espírito Santo, falar em outras línguas. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Eu estou falando de avivamento. Eu estou falando de concessões milagrosas, extraordinárias da bondade do Espírito de Deus. Nisso todo cristão tem que crer. Tá? Porque isso é atual. Então, nós não estamos falando de dons também. Não estamos entrando no mérito da questão se os dons existem ainda, se os dons não existem. Exclusivamente aqui o que está sendo dito é sobre batismo, poder, enchimento, derramamento. Até porque se vocês olharem a Escritura, os discípulos já eram convertidos. Se você abrir em João, no último capítulo, vai mostrar Jesus soprando o Espírito Santo sobre os discípulos. Os discípulos já tinham o Espírito Santo. Os discípulos já eram convertidos. Os discípulos já tinham nascido de novo. Tá? Só que aqui aconteceu um derramamento especial, um batismo especial do Espírito Santo. Então, os pentecostais confundem história da salvação com ordem da salvação, tá? Isso que nós estamos lendo é a história do que aconteceu na salvação. Os pentecostais acreditam que isso é a ordem da salvação, que para alguém ser salvo, tudo isso tem que acontecer. Agora vocês imaginem, para eu ser salvo eu tenho que ter ido para o deserto? Eu tenho que ter passado o Mar Vermelho? Isso é a história da salvação, está contando a história da salvação, os atos de Deus na história para salvar. Então, se na Bíblia nós temos a história do derramamento do Espírito Santo, é a história, não quer dizer que eu tenho que passar por aquilo para ser salvo. O que está em jogo aqui não é ser salvo ou não ser salvo. Para a gente, na verdade, aqui nunca é isso, né? Mas é a glória de Deus. É a glória de Deus, a missão da igreja. Como nós vamos fazer a missão? Como nós vamos glorificar a Deus em nossas casas sem sermos cheios do Espírito Santo? É isso que está em jogo aqui, tá? Então, nós precisamos da experiência correta com Deus. A nossa igreja tem muita ortodoxia, tem muita doutrina. Nossa igreja tem muita prática, tem muita obra social, tem compaixão, né? Não falta nada para quem é membro aqui da igreja, não falta comida, não falta remédio, não falta roupa, não falta nada para o bairro, não falta oração, não falta visita, não falta nada, muita obra. Temos a doutrina, o que falta? A experiência correta. A experiência de cada membro com o Espírito Santo. Uma experiência genuína,
do enchimento do Espírito Santo, tá? Essa obra que foi iniciada ainda é contínua, todos ficaram cheios, todos tiveram essa experiência, e a Escritura nos ordena a buscar isso constantemente. O que nós lemos em Efésios 5, Paulo falando o quê? Enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Né, Yuri? Então, nós vemos aqui no texto que nós temos a história da salvação, mas também temos promessas de Jesus que podemos ser cheios do Espírito Santo. Paulo confirma isso, vocês podem ser cheios do Espírito Santo. E nós temos 3 respostas a isso. O sermão de hoje é sobre isso. Nós podemos dar 3 respostas a tudo isso que aconteceu aqui. A primeira resposta, sermos totalmente fechados para esse tipo de experiência. Você pode ser totalmente fechado para isso, tá? É o que nós chamamos de ultra-cessacionistas. No versículo 13 está dito: outros zombavam. Zombaria é menosprezo, é ser fechado para isso. Deus estava derramando o Espírito Santo. Irmãos, entendam isso aqui. Estava acontecendo o cumprimento de todas as profecias de Joel, de Ezequiel, de Isaías, o início do reino de Deus, o derramamento do Espírito Santo. Esses judeus conheciam a Bíblia, eles conheciam a Escritura. E eles estavam zombando do derramamento do Espírito Santo. Eles estavam rindo. Eles estavam dizendo assim: ó, que ridículo isso aí. Isso é um bando de bêbado. Isso é um bando de louco. Isso é um bando de idiota, retardado. Olha aí, o que é isso aí? É isso que ele está falando. Então você pode ter essa postura, conhecer as Escrituras, estar totalmente fechado para a manifestação do Espírito Santo e ser um zombador de toda a experiência desse tipo. Tá? Os zombadores de toda a experiência desse tipo afirmam que essas reações são emocionalismo puro. Eles dizem isso é emoção pura ou ignorância. Tá? Então, não quer dizer que porque alguém se emociona, isso é ruim. Pelo contrário, eu tenho medo de uma fé que não se emociona. Eu tenho medo de uma paixão que não se manifesta em emoções. Como alguém pode amar a sua esposa sem se emocionar? Como alguém pode amar seu filho sem se emocionar? Então, essa posição de menosprezar pessoas que têm emoções afloradas, essa posição de zombar, de caçoar, de chamar de maluco, é uma posição fechada para o Espírito Santo, tá? Essas pessoas afirmam que também isso é coisa de ignorante. Isso é coisa de ignorante. Isso aí. Nós sabemos que Deus fala por meio da palavra. Sim, Deus fala por meio da palavra. Mas Deus fala no nosso coração também. Isso que é o derramamento do Espírito Santo. Testificar no nosso coração. Tá? Eles menosprezam toda a experiência desse tipo. Afirmam que ser cheio do Espírito Santo é apenas conhecer as verdades bíblicas. Então você pode ter essa posição totalmente fechada e acreditar que ser cheio do Espírito Santo é só conhecer a Bíblia. É só conhecer a Bíblia. A Escriturista é ser cheio do Espírito Santo. Não é o que diz na Bíblia. Não é o que diz na Bíblia. Paulo fala, sede cheios do Espírito Santo. Ele manda que além da Escritura, nós vamos a ter uma experiência desse tipo aqui. Sermos cheios do Espírito Santo. Mas essas pessoas são totalmente fechadas e dizem que só a Escritura. É só a Escritura, só preciso conhecer a Bíblia. Tá? Lembrando que aqueles que conheciam a Escritura não foram ver o nascimento de Jesus. Tá? A estrela brilhou no céu, e quem foi atrás de Jesus ver o nascimento dele foram os magos, pagãos, porque eles tinham disposição no coração para ver o Messias, coisas que os que conheciam as confissões, as Escrituras não tinham. Lembrando que quando Jesus veio ao mundo, os que conheciam as Escrituras não reconheceram que ele era o Cristo. E lembrando que aqueles que conheciam as Escrituras aqui e agora também não reconheceram o Espírito Santo como algo de Deus. Então em nossa época existem pessoas que afirmam conhecer muito da Escritura, mas que são totalmente fechadas para a experiência com o Espírito Santo. E afirmam que isso não é necessário, menosprezam, zombam disso. Tá? Irmãos, se vocês lerem um livro chamado O Diário de David Brainerd, David Brainerd foi genro de Jonathan Edwards. Ele foi em missão para os índios, tá? Ele foi fazer missão para os Apaches, David Brainerd. Ele era um cessacionista. David Brainerd não cria nos dons de Deus. Ele não cria nos dons de Deus. Tá? Ele era um cessacionista, um presbiteriano raiz, tá? Ele não cria nos dons de Deus.
E ele começou a ficar apavorado. Se você ler o livro, ele vai dizer: nessa manhã, um índio veio me dizer que um homem de branco apareceu para ele num sonho, chamando ele ao arrependimento. E aí ele fala assim: eu não sei como isso pode acontecer, eu não creio nos dons atuais, eu não creio que o Senhor possa falar por sonho, mas o fato é que eu convivo com esse homem há 3 anos, e ele nunca tinha mudado, mas a partir de hoje, ele começou a seguir a Jesus, no meio de um sonho. E aí ele começa a contar coisas extraordinárias que aconteciam, e ele dizia no diário dele: isso não é possível. Um sensacionista dizendo: isso não é possível. Hoje na reunião todos começaram a se ajoelhar enquanto eu pregava o sermão, e eu tive que parar de pregar o sermão, porque todos choravam, clamavam e pediam perdão a Deus nas suas línguas. E ele não sabia explicar o que era aquilo. Ele dizia: mas isso não entra na minha teologia. David Brainerd, um sensacionista. E Jonathan Edwards escreveu o livro mais extraordinário. Edwards era continuista. Edwards acreditava na atualidade dos dons. Eu não estou falando dos dons, estou falando sobre ser aberto e fechado. Mas só para vocês entenderem. Edwards, ele escreve sobre avivamentos, e o melhor livro escrito de todos os tempos sobre uma experiência espiritual foi escrito pelo Edwards. Se vocês quiserem ler um livro bom, mas pensem num livro bom, sobre experiência espiritual, é um livro que se chama A Genuína Experiência Espiritual, de Jonathan Edwards. Porque Jonathan Edwards presenciou 3 avivamentos. 3 avivamentos Jonathan Edwards viu. E acontecia tanta coisa louca no meio da igreja de Jonathan Edwards, que ele teve que escrever um livro para dizer o que realmente era de Deus e o que não era de Deus. Por quê? Porque em todo avivamento tem excesso, gente. Todo avivamento vai ter excesso. Imagina se eu der a notícia aqui, ó. Atenção, eu quero dar uma notícia. Luciana, tu ganhou na Mega Sena. Se ela sair assim: amém, pastor, glória a Deus. Eu vou achar estranho. Uns vão sair pulando e gritando: meu Deus do céu. Quando tu recebe uma emoção muito forte no teu coração, uma experiência, uma notícia muito boa, e o Espírito Santo é isso, quando ele derrama no teu coração e ele traz a verdade. Lembrem da história sempre que eu dei desse garotinho que eu falei antes do culto. Imagina esse garotinho receber a notícia: o teu pai te amava, tu tinha um pai que te amava. O Espírito Santo vem e traz essa notícia na nossa mente. Tá? Jesus morreu e ressuscitou, foi por ti, e no coração aquela pessoa começa a sentir a experiência do amor de Deus. Ela começa a sentir a experiência, mas de uma forma que é impossível de conter dentro de si. Então alguns vão ficar controlados, é claro, a maioria, 90% vai ficar em controle, mas 10% vai pirar. É por isso que na África, a igreja, todo mundo dança, pula, gira, bate palma, porque é a cultura africana se expressar de uma forma mais calorosa. Já se você for na Inglaterra, pode estar caindo fogo do céu, que eles estão paradinhos, chorando lágrimas, mas estão paradinhos, porque eles se comportam. Vocês entendem isso? Entendem que a emoção e o excesso de emoção acontecem em avivamentos. Só não acontece, só quem nunca leu sobre um avivamento vai achar que em avivamentos não tem excesso. Então o que eu queria dizer para a igreja é que os excessos não fazem dos avivamentos algo falso. Os excessos das igrejas pentecostais não fazem com que toda manifestação em uma igreja pentecostal seja falsa. Então por isso nós somos proibidos de zombar. Nós somos proibidos de zombar e menosprezar. Porque apesar de poder ter muita coisa maluca e da carne e emocionalismo, a operação pode ser verdadeira do Espírito Santo. E o que está sendo falso e errado é só a reação à operação do Espírito Santo. Então nós devemos o maior respeito aos irmãos pentecostais e a esse tipo de manifestação. Tá? Então nós não podemos ser totalmente fechados para isso. Por quê? Porque todos os avivamentos tiveram excessos. Essas pessoas, eles eram racionalistas. Eles ficavam racionalizando, eles ficavam zombando. Por quê? Porque eles nunca tinham tido aquela experiência. Eu quero perguntar a você: você duvida que o Senhor ainda batiza e encha pessoas com o Espírito Santo hoje? Você duvida? Você percebe que isso vai claramente contra o ensino das Escrituras? Você debocha, zomba de experiências onde cristãos se emocionam? Você se considera superior a eles por não agir assim? Você entende que isso é arrogância e zombaria contra Deus e seus irmãos? Você é antipentecostal? Você é fechado para todo tipo de ação do Espírito Santo? Nunca pede e nem deseja ser cheio do Espírito Santo? Você nunca pede nem deseja ser cheio do Espírito Santo? Você sabia que todos os homens piedosos da história da igreja tiveram grandes experiências com o Espírito Santo? Todos.
Talvez você queira ser o primeiro homem piedoso sem nenhuma experiência de enchimento do Espírito Santo. Mas todos os homens piedosos tiveram grandes experiências com o Espírito Santo. Martin Lloyd Jones não presenciou avivamento coletivo, mas ele presenciou um avivamento nele. E ele dizia nos livros dele: você deve buscar pelo menos o avivamento próprio. Você ter essas experiências. E aí ele fala em níveis de avivamento, que o primeiro avivamento é pessoal e depois ele pode se tornar coletivo. Mas que todo homem deve buscar o próprio avivamento. A segunda resposta que nós podemos dar ao derramamento do Espírito Santo, ao enchimento do Espírito Santo e à ordem e à promessa de sermos cheios do Espírito Santo, é sermos medrosos ou tímidos para essa experiência. É a segunda resposta que a gente pode dar. Tu não é um zombador, tu não é aquele que ri, tu não é aquele que menospreza, mas tu é tímido, tu tem medo, tá? Esses não zombam e não menosprezam. A frase mais conhecida deles é assim, ó: eu não duvido que Deus possa fazer isso hoje, mas... Esse mas tem 100% de incredulidade. Não, eu não duvido, mas o quê? Deus muda. No verso 12 nós vemos eles. Olha lá o verso 12. Perplexos e pasmos todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Vocês percebem? Ao invés deles irem até Deus, o Espírito Santo está sendo derramado. Está todo mundo sendo cheio do Espírito Santo. Ao invés deles se ajoelharem, ao invés deles pedirem para aquelas pessoas: orem por nós, eu também quero ser cheio do Espírito Santo, eles procuram uns aos outros e perguntam para os outros: mas isso é possível? Mas tem alguma confissão de fé que diz que pode acontecer isso? Ao invés deles irem a Deus, eles vão uns aos outros, conversar uns com os outros. O Espírito Santo está sendo derramado. E ao invés deles quererem, desejarem participar disso, eles querem debater entre si. O que isso significa? O que isso significa? Vamos escrever um livro de teologia sobre... Vamos tentar entender. Eles queriam entender o fenômeno. Eles queriam entender o fenômeno entre eles. Ao invés de participar do fenômeno, eles queriam entender o fenômeno. Ai, meu Deus do céu. Esses são os continuistas moderados, ou sensacionistas, né? Continuista com cinto de segurança. Tem continuista que é assim: eu sou continuista com cinto de segurança. Como é que funciona isso? Não, acredito que Deus pode fazer, mas com cinto de segurança. Porque tem perigo de Deus fazer? Cinto de segurança é para proteger de algo ruim. Tem que te proteger. Um argumento que eu dou contra esses: Deus não é soberano? Deus não é soberano? Deus vai permitir que tu participe de uma experiência errada? Deus não é soberano? São esses que ficam com medo, tímidos, se podem viver isso. E aí eles até veem, sabe, lá no fundo do coração: isso é algo de Deus que está acontecendo ali. Mas eles têm que ter a opinião dos teólogos, eles têm que ter a opinião dos irmãos, eles têm que conversar entre eles para ver se é possível, se pode, para depois experimentar. Está aqui, ó, versículo 12. Eles queriam conversar uns com os outros. O que quer dizer isso? Eu nunca vi o Espírito Santo ser derramado. Imagina só, o Espírito Santo é derramado aqui, um batismo, uma onda, um avivamento tremendo, todo mundo chorando, recebendo o Espírito Santo, e aí o cara vem correndo para mim e diz assim: pastor, o que isso quer dizer? Como assim? O que quer dizer, filho? Participa disso, tá? Algo bem pesado eu escrevi aqui: você nunca verá um homem desses que pensa assim apoiar o seu ministério e vida, dar ênfase a uma vida de oração. Nunca. Essas pessoas que pensam assim nunca terão uma vida de oração grande, não dão importância para a oração, não dão importância em passar tempo com Deus. Converse com uma pessoa assim, você pergunte a ela quanto tempo ela ora, quanto tempo ela vive com Deus, caminhando com Deus. Não tem. Isso mostra mornidão. Os primeiros que eu falei aqui, os fechados, são frios, os segundos são mornos. Você nunca verá um homem desse dizer que tem muito tempo a sós com Deus. Nunca. Porque ele tem cinto de segurança, ele tem medo de viver com Deus. Ele tem medo de experienciar Deus. Esses têm medo de tudo que não consegue explicar. Eles têm medo de sonho. Deus não pode falar por meio do sonho. Irmãos, preste bem atenção. Eu não estou defendendo que o modo ordinário de Deus falar é sonhos, tá? É lógico que não. É que nem gol de bicicleta, né? Gol de bicicleta eu já fiz um na minha vida. Já fiz 1000 que não foi de bicicleta, mas foi um de bicicleta, tá? Então,
É algo extraordinário. Acontece. Tu não deve buscar que Deus fale por meio disso, tá? O modo ordinário é a Bíblia. A cada 100 sonhos que tu tem, um é de Deus. Provavelmente um é de Deus. É raro acontecer. Mas tu não pode ter medo. Não pode ter medo. Tem gente que tem medo. Sabe o que é medo? Não, Deus o livre. O próprio Jesus pode aparecer, né? Lembra Paulo? Paulo está dormindo e aparece um homem macedônio para ele, em sonho. E fala, Paulo, atravessa, vem pregar para nós. Ué, o que acontece? Só com o apóstolo pode acontecer isso? Não pode acontecer. Pode acontecer. Lembra o profeta Ágabo para Paulo? Paulo, tu vai ser preso. Profetizou. Tem gente que tem medo disso. Eu não estou dizendo que a gente deve buscar isso igual louco, ficar paquerendo, ver sonho. Vocês entendem? Nós precisamos ter uma profecia, nós precisamos ter dons, nós precisamos ter sonhos. Não, mas a gente também não pode ter uma postura morna, de ser tímido. Paulo fala assim, buscai os melhores dons. Paulo diz que nós devemos pedir os melhores dons. Tem gente que nunca ora por dom. Não, Deus o livre de ter um dom. Não, tem medo de ter dom. Tem gente que tem medo de sonho, imposição de mãos. Imposição de mãos, Deus o livre, o cara entrar numa igreja e ver alguém pondo as mãos sobre o outro orando. Fica assustado. Tem gente que tem medo do óleo. Óleo. Não é que nem nessas igrejas moderninhas que passa óleo em tudo, passa óleo no carro, passa óleo no... Não é isso não está certo, tá? Mas assim, a Bíblia fala que quando tem alguém enfermo, você deve chamar os presbíteros e ungir com óleo. Quando tiver alguém enfermo, então não tem nada demais eu pegar um vidro de óleo e deixar aqui. E quando tem alguém doente, eu chamo lá o Henrique, que é presbítero, para orar pela pessoa com óleo. Tem gente que quando vê o óleo fica nervoso. Meu Deus, o óleo. Por que esse medo, meu Deus do céu? Está na Bíblia. O que fala em Mateus, quando Jesus comissiona os discípulos, os apóstolos? Vão e põem as mãos e unjam com óleo, ele fala, os apóstolos. Mas tem gente que rasga isso da Bíblia, tá? Por que eu estou pregando isso? Eu estou querendo dar ênfase e dizer que a gente tem que buscar essas coisas igual louco? Não. Eu só estou mostrando que não precisa ter medo. Um crente maduro não tem medo disso, tá? Não tem medo de palma. Aqui a gente não bate palma por uma questão nossa mesmo. Não sei, não tem ninguém que tem vontade. Mas não tem problema se o irmão ali começar a bater palma. Se teu irmão começa a bater palma, qual é o problema se ele bate palma? Ai, meu Deus, estão batendo palma. Tá? Tem medo de choro, se o irmão começa a chorar, já fica com medo. Tímido. Tem timidez para cantar, timidez para chorar, timidez para se expressar corporalmente. Tem medo de dons, emoções fortes, profecia. Nem vou falar em línguas, né? Nem vou entrar na questão das línguas estáticas, né? Que tem gente que só falar nisso já pensa, meu Deus, isso é absurdo, meu Deus do céu. É absurdo e tem caras como Hernandes Dias Lopes que crê. Carson, D.A. Carson crê nisso. Tá? Nos 12 estáticos. John Stott. Grandes homens de Deus em línguas estáticas. John Piper crê nisso. John Piper crê em línguas estáticas. Aí tem cara que não, que acha que está todo mundo louco. Claro que eu falar em línguas estáticas na igreja é errado, se não houver intérprete. Não vou entrar no mérito se é certo, se existe o dom. Eu particularmente creio que existe esse dom. Não creio que a gente deve exercer na igreja, porque não edifica a igreja. Mas tem cara que tem medo. Tem medo, fica louco de medo disso. Falou em línguas, o cara começa a ficar louco de medo. Tá? Milagres e cura então, Deus o livre, Deus começar a curar e fazer milagre. Não, a gente só pode orar para que, se Deus quiser, Ele cure. Deus o livre orar por cura. Tem que, sabe? Morno. Tá? Eu quero te perguntar, você aceitaria que Deus fizesse algo diferente do que você está acostumado em sua vida? Tu aceita? Tu aceita Deus entrar na tua vida e fazer algo que tu não está acostumado? Os apóstolos não estavam acostumados a isso aqui. Você sabia que Deus fez coisas diferentes daquilo que as pessoas estavam acostumadas sempre que existiram avivamentos? Se você deseja um avivamento, vai ser algo diferente do que tu está acostumado. Ele sempre fez assim. Você entende que existe uma vida ordinária de Deus, mas também uma vida extraordinária de Deus para você viver? Você aceitaria um sermão de 3 horas, a tarde toda, o dia todo? Curas, milagres, choro, num dia de domingo? Do nada, o pastor começa a pregar e não para. Tu aceitaria isso? Tu aceitaria que Deus começasse a curar as pessoas e o pastor no meio do sermão? Agora, se eu paro o sermão e diz assim, vem cá, eu quero orar por ti, Rafael, vem aqui na frente. Tu aceitaria isso? Charles Spurgeon pregando. Se você lê a biografia de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, muitas vezes ele estava pregando e ele apontava um homem na multidão e dizia, você deu o troco errado da barbearia ontem, te arrepende.
Você aceitaria que Deus fizesse isso ou é proibido Deus fazer isso hoje? Tá? Você percebe que o que despreza e zomba é frio, mas a sua posição é tímida e é uma posição morna para com Deus, e você sabia que Deus vomita os mornos? Você tem medo, é tímido em pedir os dons do Espírito Santo? Você vive tranquilamente, sem experiências? Você vive tranquilamente? Tranquilamente, você não quero ter essa experiência, eu não preciso. Você sabia que você está errado, você precisa dessa experiência? A Bíblia diz que você deve ser cheio do Espírito Santo. Notem, não há base exegética bíblica para duvidar que essas coisas podem acontecer e que você sabe. Não existe base exegética. Se você for procurar na internet Augustus Nicodemos Lopes, um cessacionista, ou como ele fala, um continuista, né, com o cinto de segurança, ele vai dizer que não existe base bíblica para a cessação dos dons. É uma base lógica. É um silogismo. Você acredita que os dons foram dados para o início, o Espírito Santo para o começo, mas isso eu estou falando de dons, tá? Mas que não tem base bíblica. Então, se para o continuismo não tem base bíblica, e se é só a Escritura, se é somente a Escritura, e se não tem base escriturística, por que não vai crer? Não é somente a Escritura? Não é somente a Escritura? Tem base bíblica? Não. Só que eu não estou falando de dons. Eu estou falando de algo diferente. Enchimento. Alguém afirmar que avivamento, que enchimento do Espírito Santo não deve ser buscado e você não precisa dessa experiência, é afirmar o oposto de todos os homens de Deus que disseram que tudo que a igreja precisa é de um avivamento. Tudo que nós mais precisamos hoje é de um avivamento. Então, não há base bíblica para acreditarmos que não devemos ser cheios do Espírito Santo. Pelo contrário, existe base bíblica para buscarmos e desejarmos a isso. Pelo contrário, existe ordem bíblica para usarmos o óleo, impormos as mãos, orar por curas, nos alegrarmos no Espírito Santo, amar a Deus de todo o coração, isso inclui emoções, cantarmos, clamarmos, sermos cheios do Espírito Santo, buscarmos os melhores dons, e Paulo disse, não os proibais de falar em línguas. Nós temos ordens bíblicas para todas essas coisas, tá? Não vou entrar na questão do culto público e culto privado, tá? E dos excessos que eu já falei. Mas nós temos mandamento para ungir com óleo, impor as mãos, cantar, clamar. Clamar em inglês é cry out, chorar para fora. Como é que alguém chora para fora em silêncio? Clamar, chorar, impor as mãos, cantar, buscar os melhores dons, não nos proibir de falar em línguas, ungir com óleo, tudo isso, ser cheio do Espírito Santo, buscar os melhores dons. Por que existem igrejas e pessoas tímidas para isso? Não entendo. A terceira resposta que nós podemos dar está no versículo 1 ao 4. Buscarmos, desejarmos receber esse batismo, esse enchimento, vivenciar essa experiência. Não só a ortodoxia, a doutrina, não só a ortopatia prática, mas a experiência. O cristão verdadeiro, ele deseja isso. Irmãos, o Espírito Santo é Deus. Se você não deseja ser cheio de Deus, você tem que ser internado. Como alguém pode não desejar ser cheio de Deus? Essa é a posição bíblica. Aqui está a bênção, aqui está a ordem divina. Jesus foi cheio do Espírito Santo, João foi cheio do Espírito Santo, Elias foi cheio do Espírito Santo, aqui toda a igreja foi cheia do Espírito Santo. Por que você não quer ser cheio do Espírito Santo? Não estamos falando, de novo eu digo, buscar dons, mas o enchimento do Espírito Santo. Como pode alguém ter medo disso? Como pode alguém ser contra isso? Essa é a maior necessidade da igreja. Essa é a maior necessidade da igreja. Ser cheio do Espírito Santo. E essa é a maior tragédia da igreja, não ser cheio do Espírito Santo. Todas as heresias, todos os escândalos, todos os erros doutrinários, todas as coisas erradas das igrejas acontecem porque tem igrejas e homens que estão pregando o evangelho e vivendo sem ser cheios do Espírito Santo. Todos os pecados que você cai, toda a forma rude com que você trata a sua esposa, o seu esposo, as suas quedas no pecado, vícios, tudo que você vive de mal na vida é porque você não é cheio do Espírito Santo. Todo nominalismo, legalismo, essa vida religiosa fria, apática, isso é porque nós não somos cheios do Espírito Santo. Essa é a maior tragédia da igreja, uma vida sem poder, uma vida sem graça, uma vida vivida na força do braço, na carne. Eu estou falando do verdadeiro poder do Espírito Santo prometido pelos profetas e pelo próprio Jesus. Pergunto a você, você entende que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de santidade? É o Santo Espírito.
Você entende e percebe que somente cheio do Espírito Santo podemos vencer o mundo, a carne e o diabo? É impossível vencermos o mundo, a carne e o diabo sem sermos cheios do Espírito Santo. Você entende que a missão de Deus depende de sermos cheios do Espírito Santo? É impossível alguém ofertar sem ser cheio do Espírito Santo com generosidade. É impossível você orar pelos campos missionários. É impossível você levantar a sua cadeira e pregar às pessoas sem ser cheio do Espírito Santo. É impossível a missão sem Espírito Santo, sem ser cheio do Espírito Santo. É impossível. Você entende que não podemos fazer nada sem esse poder? Olhe para a sua vida, tuas fraquezas. Percebe que o que te falta é o poder do Espírito Santo? Para terminar, você precisa, se arrepender se você zombou, se você desprezou qualquer experiência com o Espírito Santo. Tá? Número 1, se arrepender disso. Zombaria, deboche, menosprezo por experiências de enchimento do Espírito Santo. Pela sua frieza. Número 2, se arrepender de timidez e medo, pela sua mornidão. Número 3, buscar o batismo, buscar o enchimento, buscar esse avivamento com todas as tuas forças. Irmãos, nós vivemos tempos terríveis no Brasil. Nós vivemos tempos terríveis. Olha o que estão fazendo aí com as crianças. Vocês viram, né? O Museu de Arte de São Paulo. Nós estamos vivendo tempos terríveis. Tá? Os apóstolos, eles viviam com Jesus. Quando eles não tinham recebido ainda o avivamento, o enchimento com o Espírito Santo, eles andavam com Jesus e apareceu um adolescente com uma doença. Eles oraram por ele, não adiantou. Jesus vem, ora por ele e cura ele. E o que Jesus fala? Essa casta aqui, ó, ou seja, esse poder que atua nessa criança aqui, é diferente. É diferente do que vocês estão acostumados. É mais poderoso do que vocês estão acostumados. Isso aqui, ó, só sai com jejum e oração. Que jejum e oração Jesus estava falando? Esse jejum e oração constante pedindo o enchimento do Espírito Santo. O nosso problema é que nós vivemos em meio às nossas dificuldades, nossa carne, o mundo e o diabo, com uma força comum. Sabe aquela força que tu sempre recebeu quando tu se converteu? E a gente nunca busca o enchimento do Espírito Santo. E a gente quer vencer poderes infinitamente superiores que atuam no nosso marido, na nossa esposa, na nossa família, nos nossos filhos, no colégio, no mundo. A gente quer vencer poderes malignos, potestades. A gente quer vencer a nossa carne, que é terrível, né? A Bíblia diz que é fraca, mas eita carne forte, né? A gente quer vencer todas essas coisas com aquele poderzinho que a gente está acostumado a orar. Vamos abençoar, amém? Nunca vamos vencer. Nós nunca vamos vencer isso sem ser cheio do Espírito Santo. Por isso a maior tragédia da igreja é uma igreja sem poder, não tem vida do alto, não tem poder. Por isso a pessoa, como é que eu faço para orar, pastor? Aí a gente ensina ali, como é que eu faço para ler a Bíblia? Ser cheio do Espírito Santo, tu vai querer comer a Bíblia. Se tu for cheio do Espírito Santo, tu vai querer orar, passar tempo com Deus, tu vai querer proclamar o Evangelho, tu vai ser amável com a tua esposa, tu vai ser misericordioso, porque tu está cheio do Espírito de misericórdia, tu está cheio do Espírito de amor, de bondade, de domínio próprio, de mansidão. O que nos falta é poder. O que falta para a igreja é poder, é buscar ser cheio. Jesus falou, essa casta ela não é comum. Nós vivemos em tempos incomuns de trevas. Por isso está tão difícil vencer no teu casamento. Por isso está tão difícil vencer na tua família. É tão difícil trabalhar e não se corromper. É tão difícil caminhar na rua. É tão difícil cuidar dos filhos. Tudo é difícil, porque os tempos são maus. Nós precisamos desse discernimento espiritual, que os tempos são maus, a nossa carne geme, o mundo inteiro jaz no maligno, Jesus falou. Ele falou para os discípulos, vocês não estão entendendo, vocês estão acostumados com o corriqueiro, ou seja, ali trocar as fraldas do teu filho tu consegue, tranquilo, ir no culto, mas assim, tem coisas na tua vida que vão vir sobre ti, que só jejum e oração, só jejum e oração. Só sendo cheio do Espírito Santo. Isso aqui é de uma alçada maior. Ele chegou para os apóstolos e falou, dá licença, isso aqui é uma coisa maior. E isso vai acontecer contra nós também. Poderes, dificuldades, tentações, incredulidade. O que nós precisamos é de um poder maior. Nós devemos fazer isso, número 1, para a glória de Deus.
para a glória de Deus. Quando somos cheios do Espírito Santo, Deus é glorificado porque Ele é amado, Ele é tido como importante, Ele é tido como aquele que é valioso, que é precioso. Quando somos cheios do Espírito Santo, amamos a Deus, e nós vivemos em um mundo que não ama a Deus. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo em primeiro lugar para a glória de Deus, em segundo lugar para o bem de todos. Para o bem de todos. O mundo precisa desse amor. O mundo está caótico. O mundo está em trevas. O que vai ser das nossas crianças? Se nós não proclamarmos o Evangelho, se nós não amarmos o mundo, se nós não amarmos o próximo, só sendo cheios do Espírito Santo, o mundo só terá salvação se a igreja agir em missão. E a igreja não age em missão sem ser cheia do Espírito Santo. Em segundo lugar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para amar o próximo. Tá? E em último lugar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para a nossa felicidade. Não é errado buscarmos nossa felicidade. Pelo contrário, só podemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Sem a felicidade interior da vida com Deus que enche o nosso peito, como nós podemos ser felizes? Como nós podemos ser felizes sem o Espírito Santo, sem ser cheios do Espírito Santo? A tua felicidade vai ser diretamente proporcional à tua confiança em Deus, o teu amor a Deus, a tua fé. Isso depende do Espírito Santo encher as nossas vidas, o nosso coração. Então, em último, para a nossa felicidade, porque o pecado nos escraviza, o mundo bate, o diabo é sujo, né? E você pode viver ou em vitória ou em eterna escravidão, derrota e fracasso. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para sermos felizes. Irmãos, não podia terminar sem falar do Evangelho, né? A salvação é ser livre não só da condenação. Eu quero que vocês gravem essa frase, por isso que eu repito muito, mas do poder do pecado. Salvação não é ser livre apenas da condenação, mas do poder que escraviza, da influência do pecado em nossas vidas. Isso é ser salvo, tá? O Deus que liberta do domínio, da condenação, também nos liberta do domínio. Nós não seremos salvos por ser cheio do Espírito Santo ou não ser cheio do Espírito Santo. Não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo é a glória de Deus, como eu falei. Os bem-aventurados são os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Aqueles que reconhecem que não tem em si isso. Quando Jesus estava falando do Sermão do Monte, alguns pastores acham que o Sermão do Monte é sobre você ir e fazer algo. Não é sobre isso. Bem-aventurados são os pobres de espírito, os que têm falência moral e espiritual e que reconhecem isso dia a dia. Você tem que reconhecer a sua pobreza, a sua falta da riqueza que é o próprio Deus em você. Bem-aventurado os que choram, quem chora de tristeza por causa dessa falta de graça. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Justiça é quando Deus é amado de todo o coração, entendimento e força. Você tem fome e sede disso. Cristo já comprou a nossa salvação. Isso é irrevogável. Jesus nos salvou. A questão toda é agora há mais para vivermos. Nós devemos viver em vitória. É o que Paulo fala, não andar na carne, mas no Espírito. É o que Paulo sempre fala, nele, em Cristo, nele, nesse Espírito, sede cheios. E assim Deus será glorificado, o mundo será amado e nós seremos felizes. Amém, irmãos? Queria convidar todos para ficar em pé para cear.